Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da NTT Data. A gente está aqui hoje com um convidado extremamente especial, que é o Natan Pasquarelli. Natan, ele é formado em Engenharia da Computação com pós-graduação em Gestão de Negócios e Arquitetura de Sistemas. Tem uma trajetória incrível, começou lá no Santander, agora está há uns bons 15 anos no Itaú. E sendo os últimos 6 aí como gerente da área de engenharia. E agora com arquitetura de software também. Além de banco, ele tem uma grande paixão por compartilhar conhecimento, é professor de programas de MBA e fundador da Eureka Labs, uma escola dedicada ao desenvolvimento de líderes do futuro. Ele também é movido por tecnologia, inovação e aprendizado contínuo. E acredita muito nas trocas das conexões para transformar tanto pessoas quanto nas organizações. Natan, seja extremamente bem-vindo aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo convite e obrigado por essa introdução mais do que boa. Muito obrigado mesmo. Imagina, merece, né? Um convidado desses a gente tem que enaltecer toda vez que vem aqui. Não é tudo isso não, é você que é legal. Ah, imagina. Mas vamos lá. A gente está te convidando aqui hoje porque acho que você tem muito a compartilhar com a gente aí da sua experiência. A gente falando ali muito entre legado e vanguarda, principalmente na área aí dos bancos, como diferentes maturidades isso afeta no dia a dia e conecta também a questão com a tecnologia, negócio e uma visão também de liderança. Eu acho que tudo está extremamente conectado. A gente já estava ali conversando um pouquinho do lado de fora, né? Falando um pouquinho dos desafios que a gente tem, o que é que a gente encontra pela frente, né? Mas é um contraste absurdo quando a gente fala de maturidade para diversos setores. Quando a gente fala de banking, a gente entende que deu-se um passo muito forte, uma evolução muito grande para os grandes bancos e os outros que estão no caminho aí na progressão. Em cima disso, quando a gente faz um comparativo ali de legado com vanguarda, e quando a gente também fala de modernização, a gente ouve muito sobre falar aquela questão do dilema de manter esse legado e acelerar também a inovação, até culturalmente falando, que era um dos papos que a gente estava ali nos bastidores. Para você, qual é o maior contraste hoje que existe entre um grande banco e uma instituição nativamente digital hoje? Tá bom. Aqui, se eu começar a falar muito, você por favor me corta, Já. porque tem assunto pra caramba pra falar. Eu acho que a gente consegue separar essa discussão em alguns grandes blocos. Com certeza. Eu acho que quando a gente fala sobre tecnologia puramente dita, a gente tem alguns momentos das grandes instituições e que contrasta com as pequenas. O que eu vejo? Quando você é uma grande instituição e você tem ali um legado lá de muitos anos e sistemas que são muito acoplados no final do dia, isso gera uma certa lentidão para entregar coisas novas. Esse é um ponto de quebra de paradigma. Quando você vem como empresa nativamente digital, a maior parte das vezes você já começa a construir a sua camada de arquitetura e de solução já mais modularizada, Uhum. via de regra. Porque quando você é uma empresa muito pequena e não tem tanto aporte financeiro, você também vai construir no que a gente chama de monolito. Então você vai construir grandes blocões para conseguir atender rápido e trazer de volta o investimento que você colocou no começo. Então, nesse paradigma de arquitetura, eu acho que a gente tem as grandes instituições que lá atrás tinham uma ideia de arquitetura mais monolítica e foram construídas em cima disso, e que fizeram uma mudança nos últimos anos para começar a quebrar isso. E Uhum. algumas estão começando agora. Não vou citar nomes, mas tem algumas grandes instituições financeiras aí que estão começando essa jornada agora. Na minha opinião, isso é um dos problemas que faz o seu throughput de inovação ser um pouco mais demorado, enquanto as instituições que estão nascendo nativamente digitais já têm isso mais facilitado. Só que em contrapartida, o que eu vejo que gera o maior desequilíbrio é essas grandes instituições que têm muito mais tempo, normalmente têm uma prateleira de produtos muito maior. E daí você conseguir trabalhar essa prateleira de produtos e mostrar para o seu cliente tudo isso e trabalhar a inovação em cima de um monte de produto é mais difícil do que quando você tem só um produto. Com A maior certeza. parte das empresas são nativamente digitais, elas trabalham em cima de um ou dois produtos principais, são carro-chefe, depois elas começam a ampliar. Então, o que para as empresas maiores foi difícil você quebrar esse paradigma arquitetural para conseguir ser mais rápido, para as menores o paradigma é sobre quantidade de produto. Eu gosto de fazer um paralelo sobre mercado. Imagina que você tem um mercadinho lá do prédio, que é aquele pequenininho, você consegue entrar, pegar ali as suas opções e sair super rápido, funciona super bem.
Quando você vai para um mercado muito grande, você tem que saber setorizar, organizar para as pessoas conseguirem chegar nas informações que elas precisam, conseguir comprar os produtos. A velocidade de um mercado grande normalmente é menor do que a do mercado pequeno, porque ele tem mais possibilidades. Quando esse mercado pequeno começa a crescer, ele vai passar por esse mesmo problema, esse mesmo paradigma. Ele vai ter que começar a organizar, e aqui que entra o CX muito forte de como que a gente trabalha isso para conseguir organizar os meus catálogos de produto como uma empresa grande e entregar isso para o meu cliente, enquanto o cara que é pequeno, ele vai ter que conseguir fazer isso também ao longo do tempo. Uhum. Normalmente, as empresas com mais tempo de mercado, que já são maiores, já têm uma estrutura maior e um catálogo maior, já estão acostumadas a fazer isso. As pequenas vão passar por isso. Então, acho que cada uma delas, pequenas, entendam que são gigantes, tá, gente? Eu Sim, tô sim, falando sim, só sim. neste tamanho, nesta grandeza. O que eu vejo aqui é que teve um paradigma arquitetural que as empresas maiores, os conglomerados maiores das empresas financeiras tiveram que trabalhar, e algumas estão trabalhando agora, sobre a arquitetura de sistema. Mas tem todo um paradigma de CX, de produtação, que as novas vão ter que trabalhar também, e que é onde eu acho que vai ser a grande luta entre elas de quem consegue ganhar o coração do público aí. Eu acho que tá aí as grandes discussões maiores. Você trouxe a questão do CX, né, e CX, obviamente, trabalhar na centralização do usuário e etcétera. O que que você vê de quebra, entre hoje a visão dos grandes para os pequenos? Como é que é trabalhada essa questão aí de visibilidade da experiência do usuário? Em que status isso tá, por exemplo? Tá bom. O que eu vejo é que normalmente quando você é menor, você oferecer, você mostrar o produto que o seu cliente quer é um pouco mais fácil, porque primeiro, Uhum. você começou orientado a um público específico, você não está numa gama aberta de público. Então, normalmente você consegue ter vou dar uma ideia de um app aqui, tá? Você consegue ter a ideia de um app onde você atende direto aquele público para o qual você se preparou como modelo de negócio. Uhum. Então, você consegue atacar isso mais fácil. O CX é mais fácil. O que eu estou dizendo é, por exemplo, imagina que eu sou uma pessoa que tem um perfil e foi lá uma instituição financeira menor e começou a trabalhar em cima deste perfil. Ela consegue entregar toda a habilidade dela de CX em cima disso. Quando eu sou uma instituição que já está com um leque maior, eu tenho que ter vários perfis e públicos separados, setorizados para a entrega disso aqui. Então, cada um precisa ter uma certa experiência. Aí entra a hiperpersonalização, que é onde Uhum. está todo mundo atacando hoje. É como você hiperpersonaliza para conseguir atender todos esses públicos. Para uma empresa que tem um leque menor de diversidade, é mais fácil. Para uma empresa que tem um leque maior, é mais difícil. Mas, em compensação, ela tem uma perspectiva maior de público para atacar e ter venda de produto, então ela consegue aumentar o market share dela. Então, é esse paradigma de CX que você tem que trabalhar. Eu tenho muita coisa para te oferecer e eu Uhum. tenho públicos muito diferenciados. Isso vai dar um trabalho para fazer. Eu tenho menos público, eu tenho mais facilidade para isso. Aí eu vou até colocar uma coisa adicional aqui. Aí entra a inteligência artificial no meio. Perfeito. A gente tem a inteligência artificial chegando que vai ajudar a gente na hiperpersonalização, mas ela também encarece. Então, tem um paradigma agora novo sendo quebrado, que é o quanto eu hiperpersonalizo e o quanto eu clusterizo para Uhum. conseguir trabalhar o custo, querendo ou não, um certo CAC, custo de aquisição aqui do cliente, enquanto a minha ferramenta de entrada, olhando horas para. Eu uso muito hiperpersonalização e horas eu uso menos. Nem sempre a gente vai poder usar hiperpersonalização para tudo. Então, eu acho que hoje o CX ele está olhando muito para isso. Como que eu paro de olhar para o produto e olho para o cliente, e como é que eu olho para cada cliente da forma específica como ele deve ser olhado. Eu acho que é o Uhum. grande paradigma de CX que a gente está tendo no momento. Perfeito. E pegando um gancho nisso, quando a gente engloba a estratégia de super apps, e aí a gente traz a visão de marketplaces, etcétera, qual é a tua visão, de agregar mesmo, trazer essa questão do marketplace latente, poder fazer tudo num único aplicativo? Qual é a tua percepção, assim, tua opinião mesmo, em relação à absorção do usuário tendo a completude de tantas funções num único aplicativo, por exemplo? Eu acho que tem várias, de novo, várias formas que a gente pode abordar esse tema. Tem uma forma que é sobre a quantidade de apps que a gente tem dentro dos nossos devices, então você tem diferentes níveis de celulares que podem aceitar ou não o número de apps que a gente tem hoje em dia, alguns travam com isso, então você tem que trabalhar para não ter, por exemplo, a sua empresa com 15 aplicativos. Uhum. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando você tem mais do que um aplicativo para sua empresa, você está dividindo o seu próprio market share. Porque eu Sim. costumo dizer que você tem uma loja, aí você coloca o cliente dentro de cada espaço específico, você está perdendo o espaço de lead, no final das contas. E você está perdendo a perspectiva do cliente dele conseguir enxergar tudo que ele tem.
Então, você não está orientado ao cliente. Você criou vários lugares onde ele precisa Perfeito. entrar para cada coisa que ele quer. Acho que essa é uma orientação passada de visão produto. Olha, eu olho para o produto e o cliente tem que saber qual produto ele quer. Agora, com o advento dos super apps, a gente consegue reinventar isso e olhar qual é a necessidade do cliente, e eu trago isso tudo para dentro de um aplicativo só, e conhecendo o cliente que está entrando, eu hiperpersonalizo para conseguir entregar o produto, Perfeito. que aí é a complexidade que a gente tem. E a gente nem precisa inventar tanto a roda. Quando você olha para Uhum. o que a China fez, a China foi muito em cima disso, com os aplicativos que ela tem, que são maiores e estão fazendo isso acontecer. Então a gente consegue até aprender com quem já fez em determinados momentos. Acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Excelente, excelente. E eu gosto dessa visão, porque no final você está trazendo a questão da conveniência, você está conversando cada vez com o seu usuário, ganhando, na verdade, a confiança de poder tratar muitas das frentes e conectar os serviços, né. Então, no final, até para a parte bancária ou até para produtização do que tiver lá, mesmo tendo link ou não, você consegue conectar a estratégia, por exemplo, do consumo através do seu próprio cartão, a desenvolvedora, enfim, é bem bastante conectado e você movimenta, né. Então, falando da companhia como um todo, você consegue olhar estrategicamente para um retorno que, de fato, pareça bastante factível aí, em termos de lucratividade. Perfeito. Mas vamos lá, para um grande banco, assim, ter uma quero trazer a questão um pouquinho mais de engenharia aí para a gente conectar com esse assunto. Ter essa engenharia bastante sólida, ela acaba se tornando um pilar, de fato, essencial. Mas o que que significa na prática, construir a transformação sem abrir mão de uma certa questão com governança, por exemplo, e resiliência? Isso é importante. A gente fala muito sobre a tecnologia, mas uma coisa que eu fico muito atento é o quanto as empresas estão organizadas. Uhum. Quando a gente fala de governança em tecnologia, é uma forma de organização de processos para dentro da área de tecnologia. A mesma coisa você tem que fazer em operação, a mesma coisa em negócio. Então, a forma como você produta, a forma como você pensa na operação, a forma como você produtiza a tecnologia, Sim. no final das contas, não é nada novo. A gente está falando de organização de grandes empresas. Então, como que você prepara isso para conseguir atender um grande público? A maior parte das vezes a gente olha muito para a tecnologia só pelo fator que eu falei sobre, olha, eu tenho microserviços, eu tenho monolitos, eu tenho uma arquitetura orientada à mensageria, assim por diante, o IA, que seja. A gente olha muito para isso. Mas eu acho que o que fundamenta uma empresa que vai ser mais perene ao longo do tempo é a capacidade que ela tem de organizar essas coisas, que é o que você está falando, é a Sem dúvida. governança. Ai, No final das contas, a governança que a gente tinha há 20, 30 anos atrás não é muito diferente da governança que a gente tem hoje. O que muda é que agora a gente tem mais componentes e mais coisas, ficou mais complicado. Nada foi jogado fora, foi hum, tudo aumentado e aperfeiçoado. Então, para quem começa sem essa governança, também vai ter que passar por isso, vai ter que resolver esse problema dentro de casa. sem dúvida. Porque vamos ser bem honestos, ainda mais quando a gente está falando de instituições financeiras, a gente não pode falhar. O apetite à falha é muito baixo. Uhum. Ninguém quer que alguém brinque com o seu dinheiro. Jamais. Então não dá para eu cometer muitas falhas. Essa governança, se não bem estabelecida, e é o que normalmente as menores passam, é estabelecer essa governança, ela pode dar muito barulho e muito trabalho para sua marca depois, e você pode acabar perdendo muito cliente porque ninguém vai confiar em você. Então eu concordo que é uma linha que a gente tem sempre que olhar em como organizar isso e que algumas vezes passa por uma outra discussão. Abrindo parênteses aqui, tá? Super. Uma das coisas que eu vejo muito é quando a gente está falando ainda mais da contratação de novas pessoas, vou abrir um lado pessoas aqui. Quando a gente vai para a contratação de novas pessoas, algumas pessoas que entram em organizações que já são mais preparadas em governança, falam muito sobre ela ser engessada, sobre ser um trabalho um pouco mais burocrático e assim por diante. Eu costumo brincar que a gente vai ser bagunçado em algum lugar. Se você tiver uma governança fraca na entrada, você possivelmente vai gerar um monte de impacto e vai se matar em war room para resolver aquilo depois, porque você tem pouca rastreabilidade do que está acontecendo e organização. Então, Uhum. a sua dor de cabeça não vai ser na entrada, vai ser na saída. Na entrada vai ser fácil, você vai conseguir colocar coisa em produção e mudar e assim por diante facilmente. Na saída você vai sofrer. E daí o que que você nota? Normalmente nas fintechs, nas menores, onde que o time fica muito tempo apanhando até brinco com as geladeiras de cerveja e até altas horas da noite? Na hora da saída, porque você gera alguns problemas, você tem que resolver com tempestividade dentro de um war room. Quando você está falando das grandes instituições, normalmente você inverte essa lógica. Você coloca na camada de entrada uma organização tão boa quanto, que quando chega na saída você falha menos e você não sofre tanto.
Então, sim, você vai ter burocracia na entrada, mas menos sangue e suor na saída. Enquanto que, do outro lado, você tem mais velocidade na entrada, mas vai ter muito mais trabalho na saída. Então, não tem almoço grátis. Em algum lugar você vai ter que pagar a Não, conta. sem dúvidas. E você trouxe agora um ponto interessante aí da questão da liderança, desenvoltura, contratações, pessoas. O que tem sido, assim, bastante do ponto de vista que você identifica como challenges, eh, na hora de captar, olhar para a capacity mesmo das pessoas, olhar na desenvoltura dessas pessoas, acompanhamento, crescimento. O que você vê como bastante desafio aí quando a gente conecta a visão da parte de tecnologia mesmo com pessoas, que a gente tem que ser super conectado, né? Os especialistas estão aí, a gente vê em alta boas frentes de conhecimento. Quando a gente fala de mercado financeiro, frentes ali, muitas voltadas para áreas específicas de investimento. Então, assim, a gente está formando também novas pessoas, né? Novas linhas, novas frentes técnicas. Mas aí, qual é o maior challenge que você acha aí nessa questão de contratação, ou de trazer a pessoa certa, ou e o que a gente está buscando, enfim. Porque no final tudo se conversa, né? E a gente fica um pouco. Eu estou buscando o skill técnico, mas eu também tenho que buscar um soft skill, porque para hoje a gente pede um pouco de tudo, né? E não tem a ver com hibridez ou entendimento de várias frentes de trabalho, né? Como é que você enxerga isso? Olha, essa é uma das coisas que eu acho mais difíceis. Tem um livro que eu gosto bastante, chama Um Novo Jeito de Trabalhar, do Laszlo Bock, que é do... Ele foi do RH do Google. E, Uhum. se eu não me engano, ele foi formado pelo Jack Welch, que foi o CEO da GE, que também acho um gênio. Quando você olha porque eles colocam, e eu acredito muito nisso, e aqui eu tô falando só em viés pessoal em como eu trabalho esse assunto. Claro. Eu acredito muito nisso. A gente tem que gastar muito mais investimento e tempo na contratação do que para arrumar alguém que você contratou errado. Eu acho que muitos líderes eles vão pela ideia de contratar rápido, porque é chato contratar, vamos ser bem honestos, dá trabalho. Então, contrato rápido, coloco para dentro e depois a gente vai ajeitando ao longo do caminho. Eu inverto essa lógica, eu vou na ideia do Laszlo. Eu Uhum. prefiro ter uma contratação um pouco mais lenta e olhar todos os aspectos que eu preciso. Eu não tenho uma resposta única para qual é o grande game changer aqui para uma habilidade que eu procuro. Vai depender muito do que a gente precisa entregar. Mas o que é inegociável é a conexão cultural com a minha equipe. Então, isso amplia para a empresa, porque a empresa tem sua cultura e a minha equipe só Claro. está lá porque é ligada à cultura da empresa. Então, a minha equipe ela tem uma cultura que é muito identificada com a da empresa, mas ela tem uma microcultura própria. Então, eu sempre olho assim, olha, esta nova habilidade que eu estou contratando, essa nova pessoa que está vindo para dentro do time, como ela vai compor a gestão completa disso aqui, como que ela se encaixa. Depois eu vou olhar habilidades técnicas e vou olhar habilidades interpessoais. Mas o principal ponto que eu vejo é como que ela trabalha isso. E se eu parar para olhar hoje, tecnicamente falando, a maior habilidade que a gente tem é de aprender e desaprender. É o lifelong learning que a maior parte das pessoas tratam como algo secundário. Uhum. Mas no final das contas, se você parar para olhar, linguagem de programação, eu já mudei de linguagem de programação umas 5 vezes na minha carreira. Quando a gente fala de arquitetura de software, a gente já mudou várias vezes. Quando você fala de produto, já mudou o jeito de produtar. A gente saiu de um waterfall, foi para o ágil, agora a gente está com o ágil meio mudando, meio sendo interpretado. Então, as metodologias mudam, as Sim. ferramentas mudam. Como você está disposto e preparado para aprender e desaprender, porque você tem que desaprender que a nossa carga cognitiva ela é limitada, a gente não consegue ter tudo guardado na cabeça. Então, como que você vai desaprender isso para aprender novas ferramentas? Para mim, essa é a habilidade principal que todo mundo tem que ter. Ser autodidata e estar estudando o tempo todo. Se você não estiver fazendo isso, você vai ficar para Perfeito. trás na área de tecnologia, não vai funcionar. Perfeito, perfeito. Aí você cruzou com agilidade, que seria uma próxima temática. Eu tenho uma outra pergunta, mas eu vou Dá barra. vou pegar o gancho com agilidade aqui. Eh, a gente fala hoje, principalmente nos grandes bancos, né, sobre muito agilidade possível. Você conectou aí com agilidade. O que realmente é possível? Então, assim, até onde a estrutura permitir em termos de velocidade e experimentação. E aí eu vou te trazer, que eu acho que a gente pode trazer um caminho também que talvez você enxergue. O que você vê de diferença nesse caminho entre grandes bancos e os nativamente ou menores e nativamente digitais? Tá bom. Vamos lá. Eu acho
A primeira coisa que a gente precisa olhar, e a gente tem a metodologia ágil, a gente tem a agilidade de produtação. Uhum. O que eu acho que hoje é mais difícil de você fazer, é você interpretar o seu cliente para conseguir entregar algo que faça sentido. É mais do que a velocidade de entrega quer dizer, menos do que velocidade e mais sobre assertividade. Eu Perfeito. acho que às vezes a gente está apontando o canhão para o lugar errado. Eu não Uhum. preciso ser o primeiro a entregar, eu preciso ser o que entrega o que é mais relevante para o meu cliente. Concordo. E eu costumo dizer que ainda tem um outro ponto que a gente esquece, que eu chamo do momento de entrar na onda. Se você não souber o momento de você entrar naquela onda que está vindo, você vai errar. O que acontece quando a gente está falando de grandes produtos que vêm mudando o mercado? Se você parar para pensar, a gente pode fazer um paralelo com, sei lá, Orkut, Facebook, TikTok e assim por diante. Cada um deles teve seu momento de entrar na onda. Por que o Orkut quebrou e não deu certo? Por que o Facebook deu certo? Teve outros tantos na época do Facebook que foram pro ralo. Por Uhum. quê? Porque o momento certo é de amplitude da capacidade tecnológica na mão das pessoas, a internet sendo mais utilizada e você levar aquilo para o celular. E daí você vem com um Instagram vindo depois, que se viesse na época do Facebook, talvez não desse certo. Então, tem os momentos de cada coisa, quando que a sociedade, a tecnologia está disponível para aquele tipo de produto. Perfeito. Então, quando eu olho nossa estratégia de produtação, eu sou menos preocupado com o by the book do ágil, e eu acho Uhum. que a gente tem que ter o by the, tem que fazer o ágil, ótimo, Sim. beleza, mas isso é mais bal. O que me preocupa mais é como a gente toma a decisão, como a gente usa a tomada de decisão de qual produto atacar e qual abandonar. Então, hoje em dia, eu acho que a gente tem que ter ter uma estratégia muito boa de teste A/B. Uhum. Eu preciso ter uma ideia, uma esteira muito boa de produtação, de qual produto eu escolho para colocar nesse teste A/B. E depois desse teste A/B feito, como que eu metrifico e decido que ele deu certo. Perfeito. E ao longo do tempo, quando está na hora de jogar fora esse produto, que produtos não são para sempre. Então, É quando que chega a verdade. hora desse produto acabar? Eu costumo dizer que a maior parte dos produtos, lógico que no sistema financeiro isso é diferente, os produtos vivem muito, Sim. mas eles têm uma vida útil e ele tem uma depreciação de produto. Então, você tem que ir olhando quando que essa depreciação acontece para produtos novos que estão entrando. Quando ele precisa ser repaginado, quando ele precisa ser descartado. Isso eu acho que todo mundo precisa evoluir. E eu vejo algumas empresas, inclusive, que nem são do ramo financeiro, por exemplo, empresas do ramo alimentício, etc., de entrega, não vou falar nomes, mas que estão fazendo bem uma ideia de usar a inteligência artificial para a tomada de decisão de qual produto entregar. Isso, para mim, é importante. Como que você coloca a inteligência artificial aqui no meio para decidir qual produto entregar, perdão. Porque qual que é o grande ponto? A tomada de decisão de qual produto eu entrego depende de qual perfil de cliente eu quero, qual a minha estratégia e posicionamento no mercado e vários outros fatores da minha organização do que eu tenho disponível. Então, é uma carga cognitiva de tomada de decisão muito grande. E a inteligência artificial é muito boa para fazer a correlação. A gente não é. Seres humanos não são as melhores pessoas para correlacionar todo esse nível de Imagino. dados. A inteligência artificial é. E o que a gente faz? Coloca isso na mão de um PM. Fala, vai lá e faz. Tira da sua cabeça aí. Então, eu acho que essa estratégia é o que muda o jogo. Quando você coloca isso para vir ideias, insights, para o PM aí sim tomar a decisão em cima. Ele tem que ser mais a estratégia e a tomada de decisão do que a produtação em si e as possibilidades. As possibilidades deveriam vir como insights para ele, ao meu ver. Para Perfeito. ambos os lados. Tanto para quem é grande quanto para quem é pequeno, deveria estar jogando nisso aí. E aí falando de IA, Fala. Eles vão destruir o mundo, acabou tudo. como é que vai Brincadeira. ser? Mas, eu acho que a gente pode pegar um gancho aqui para o que você enxerga uma participação disso nas frentes mercado financeiro, o comportamento disso. E o que você enxerga também, porque a gente estava conversando ali, você estuda bastante, o que você vê como possibilidade lá na frente? O uso inteligente para inteligência artificial, de fato, a nosso favor, é isso, traz para a gente visões, por exemplo, como de um aplicativo de entrega, como ele funciona ali, conectado, enfim. E quando a gente for falar dos super apps, como tudo se conecta em termos do que eu preciso, o que conversa com o meu produto, com a minha necessidade, enfim, tudo centrado também no usuário. Qual é a sua visão disso hoje, dentro do mercado aí financeiro, quando a gente fala de bancos? E aí depois eu quero que você puxe um gancho também para conexão ali com pessoas e desenvolvimento profissional. Tá bom, vamos lá. Eu acho que a inteligência artificial ela tem algumas coisas que a gente precisa tocar também. O primeiro é um mito, né?
A gente está falando muito de inteligência artificial porque agora entrou no boom o GenAI. É Uhum. só a generativa, o resto já existe há muito tempo. A generativa, inclusive, já era pensada, só que agora ela funcionou. Essa é a grande diferença. Então a gente tem agora muito forte um boom pela generativa. Uhum. Então a primeira coisa que eu coloco na cabeça das pessoas é muito cuidado com o hype de uma tecnologia, nem para mais nem para menos. Se a gente deixar ela muito diminuta, você vai estar errado porque você não deveria olhar para aquela tecnologia como se ela não fosse nada, porque ela está mudando o mercado. Para mim, ela Perfeito. muda como a internet mudou no passado. Não acho que a gente vai ter robôs destruindo o mundo. Não acho que vai para esse caminho. Não acho que é tudo isso, não. Quando você para estudar no detalhe a inteligência artificial generativa, ela não chegaria nisso. Isso é Uhum. mais para conseguir investimento do que qualquer coisa. Você falar que ela é capaz de fazer coisas tão malucas como dizem por aí. Eu acho que ela é bem legal, ela vai ajudar muito, ela muda o paradigma de mercado. Ponto. Olhando para isso, eu acho que tem uma tomada de decisão hoje em dia que acontece muito nas empresas de quando eu uso GenAI e quando eu não uso GenAI. GenAI também não resolve tudo. Então, esse é o segundo ponto que a gente tem que trabalhar. Quando a gente vai para dentro das organizações, a maior parte das vezes a gente está vendo as tomadas de decisão puramente em usa GenAI, usa GenAI. Não. Usa GenAI é forte, a gente precisa, porque a gente precisa colocar isso como cultura. E a gente entra no Uhum. lado pessoas, eu já falo disso. Então é forte e importante a gente falar isso para colocar no lado cultura. Mas na tomada de decisão estratégica, a gente tem que saber quando a gente vai usar um modelo de machine learning tradicional, quando a gente vai usar GenAI, quando a gente vai usar uma determinística, que é o que a gente está acostumado ali de aplicações e chamadas de APIs. Então a gente tem que saber quando usar isso. É mais uma ferramenta dentro do nosso arcabouço aqui. A gente não precisa usar tudo GenAI. Nem tudo é prego para a gente sair martelando. Então o meu ponto principal é esse. Até porque GNA é caro. A galera esquece disso, é bem caro. Então tem que tomar cuidado. Quando a gente está falando da utilização disso dentro dos ambientes ali das grandes organizações, tem uma mudança principalmente na produtação, como eu já falei, e no CX. Hoje a gente fala que os grandes aplicativos, você está olhando para eles ali dentro de grandes blocos, né? Eu vou buscar alguma coisa, eu clico aqui, clico ali, etc. E algumas pessoas vão no busca. Mas a maior parte das vezes você está indo ali clicando no que está sendo mostrado para você. Perfeito. Isso mesmo. Tem uma primeira mudança de paradigma que tá bom, a Netflix já fez isso, inclusive não é nada de tão novo. Como que eu crio uma visão para cada usuário que isso se organize de acordo com aquele usuário que está entrando, para ser mais relevante para ele? Essa é uma primeira visão de CX, que muita gente está indo. Tem uma segunda visão que tá bom, quando a gente começar a ter as pessoas acostumadas com o ChatGPT, com agentes, etc., como vai ser a cara desse app? Essa segunda é a terceira camada que eu falo de CX que a gente tem que olhar. Então, a gente vai lá e olha e fala, como vai ser a cara desse app? Será que ele vai ser um chat GPT também? Será que as pessoas, ao invés de ficar clicando, você vai perguntar? Eu preciso de um financiamento. Uhum. E ele vai resolver para você? Pode ser um caminho. Então, tem uma outra quebra aqui. E tem uma quarta que eu acho que será que teremos agentes pessoais? Se o Natan tiver um agente pessoal, onde eu peço para uma Alexa da vida fazer um financiamento para mim, e ela já vai no banco, busca isso e me fala, olha, suas opções são A, B, C, D, E. Eu preciso de um app? Aí é um outro paradigma que tem que ser pensado. Será que é um canal novo que vai chegar? Não sei. Então aqui eu acho que tem essa outra visão. Então a primeira visão é GenAI é bom, mas a gente tem que pensar para quando. A segunda é da experiência do usuário, como é que você vai trabalhar isso? Porque a gente não sabe qual vai ser a experiência do usuário Sem daqui a dúvida. 5 anos. Uhum. Eu acho que ela vai ser bem diferente do que é hoje. Lembrando que demora para tudo isso pegar para um país inteiro como o Brasil, ou para quem é de vários países também vai ser mais complicado até isso pegar para todo mundo. Mas vai ter um público, principalmente o de alta renda, que vai estar aqui antes de todo mundo. Então, como é que você trabalha isso? E você falou de pessoas. Aí eu vou para a parte de pessoas. A gente tem um problema que quando chega uma tecnologia tão nova, a primeira coisa que acontece é todo mundo desmerece ela. A maior parte das vezes a gente fala, isso aí é só. Porque Só aparece toda hora, né? vai passar. Apareceu um monte de coisa. Apareceu, não, a gente está indo. O pessoal comprou lá, criaram a meta, colocaram ela, vamos atacar metaverso, vai ser tudo. Não foi. Um dia vai, mas ainda não foi. A computação quântica vai chegar e vai resolver o mundo porque conseguiram dar um salto quântico lá. Não foi também, ainda não foi. Então ainda está indo. Então a gente tem os momentos de crescida e vale e tem o momento que a coisa pega. A maior parte das vezes a gente acha que as coisas estão no vale. A inteligência artificial já mostrou que quebrou isso. Ela já não está mais no vale. Ela Perfeito. já passou. Uhum. Pode ser que agora ela estabilize. Eu acho que a gente está indo para um caminho de menos crescimento exponencial e mais estabilização. Mas muita gente ainda não entendeu que é uma ferramenta que você precisa ter. É a mesma coisa que você lá no passado tomar a decisão de usar a máquina de escrever e não ir para um computador. Totalmente. Cara, não dá.
Você vai ficar. Então, ou você vai, não tem outro caminho. E ir não significa perder seu emprego. Muito pelo contrário, você se capacitar para. Aí entra no outro ponto que eu acho que quem é líder de pessoas tem que pensar. Tem pessoas que têm medo disso. Tem pessoas que podem estar Uhum. com medo de, poxa, será que eu vou perder meu emprego para uma inteligência artificial que vai sair fazendo todos os códigos que eu faço hoje em dia? Dificilmente. O que eu olho, e eu vou falar um pouco mais sobre a minha área específica, na área de programação, dificilmente você vai ter mais aquele. Eu até falei com você ali antes da gente entrar, aquele cara que é um artesão do código, que vai fazer aquele código lindo para colocar na parede. A maior parte dos códigos eles vão ser BAL, e possivelmente eles vão ser substituídos facilmente, porque a produção de código vai ser muito rápida. Onde que vai estar o maior benefício? Conhecimento de arquitetura de software, que é o que você precisa para conseguir demandar uma inteligência artificial, e o conhecimento de padrões de negócio que você precisa entregar. A Uhum. pessoa que tiver isso vai conseguir muito bem. E a revisão daquilo que a inteligência artificial está fazendo. Porque vamos ser bem honestos, a gente não vai entregar na mão de uma inteligência artificial toda essa responsabilidade, Sim. não nos próximos 3, 4 anos. Então é bom você dar uma olhada para esses cenários. Ao meu ver, então, quando você está falando de gestão de pessoas, é tranquilizar sabendo que isso é uma ferramenta adicional e não uma substituição, porque não é uma Concordo. substituição, não vai funcionar. Todo mundo que está indo no caminho de substituir tá voltando atrás, porque não funciona. Ela não é tão eh, boa a ponto de fazer tudo sozinha. Ela não chega nesse nível. Pelo menos eu não vi isso e não acredito. Aí eu posso estar errado porque é futurologia, né? Amanhã pode ser. Não, não, mas Mas hoje eu não tenho visto isso acontecer de forma relevante. sem dúvidas. E aí, ainda permeando esse território, culturalmente, o que que você acha que é um ganho, trazendo a inteligência artificial para o dia a dia das equipes? Você já falou bastante aí, mas culturalmente, para espaços, por exemplo, que não estejam num estágio tão avançado, estejam há alguns bons anos na fase ainda de buscar a modernização e etcétera ali. O que você acha que funcionaria bem ou uma boa estratégia para quebrar isso culturalmente? De Por utilização da inteligência artificial? Exatamente, porque essa quebra aí que você trouxe, um é um lado do medo, o outro é a restrição da própria pessoa que não se abriu para isso e talvez esteja num cargo de liderança, vai ter seu tempo ali, né, mas quando o ambiente também não proporciona, o que que você acha ali que pode ser uma boa estratégia, um bom passo para quebrar isso internamente e evoluir, talvez encurtar um bom tempo? Porque a gente sabe que tudo vai levar um tempo, dependendo do estágio de maturidade da maioria das frentes, mas o que que encurtaria ali? O que que você de fato acredita nesse ponto para fazer essa quebra? Tá bom. Eu vou falar de algumas estratégias que eu acho que fazem sentido. Uma delas, inclusive, eu aprendi em alguns eventos do MIT. Uhum, A primeira coisa é que a gente olha como inteligência artificial num bloco só quando a gente está falando de implementação. E eles separam em dois e eu separo em três blocos. O primeiro bloco, eu acho que é a utilização no dia a dia para melhorar a nossa capacidade. Então, imagina que, por exemplo, e aí já vai ficando dica para quem estiver assistindo e pensando nisso, em como você utiliza isso no seu dia a dia. Primeiro bloco, você vai falar assim: como que eu utilizo isso para melhorar minha produtividade? Então, por exemplo, eu sou um líder de pessoas, eu sou um líder de tecnologia. Quando eu tenho um paradigma arquitetural para resolver, eu já deixei preparado um agente onde eu jogo esse paradigma, ele me traz todos os pontos que eu tenho de problemas positivos ou negativos sobre aquele aspecto. Então uhum, ele facilita a minha tomada de decisão. Depois eu reviso tudo isso e vejo se está fazendo sentido ou não. Então eu tirei do meu dia a dia a necessidade de olhar todos os desenhos técnicos, todas as discussões, e eu já trago para um board de tomada de decisão mais fácil. Tirei carga do meu time e tirei carga minha. Eu sou mais rápido para fazer isso. Segundo ponto, para fazer, por exemplo, envio de e-mails e ser mais assertivo na comunicação com as pessoas. Eu também tenho um que eu já treinei para cada tipo de pessoa que eu vou falar. Então, dependendo com as pessoas que eu mais falo, eu já jogo falando: olha, esta mensagem vai funcionar para Má? Putz, não vai. Então, muda aí para funcionar. uhum. Então, eu sou mais assertivo e mais rápido nisso. Putz, quando eu estou falando de organização, matriz de Eisenhower, tomada de organização dentro do que você vai fazer ou não. Mesma coisa, e assim por diante. Então, no meu dia a dia, eu uso para isso. Então, esse é o primeiro ponto. Como você usa no seu dia a dia para você ser melhor. Segundo ponto, como você usa para produtar mais. Então, produzir, perdão. Então, imagina que eu sou um desenvolvedor. Eu preciso produzir código, então é utilização para codificar mesmo. Então, como que eu uso isso para produção de código? Porque um desenvolvedor, ele participa de reunião, ele manda e-mail, ele precisa gerenciar coisas, mas ele também produz o seu código. Então, como ele consegue criar algo que vai produzir por ele e produzir mais? Beleza?
Uhum. É onde a gente normalmente trava. E no terceiro ponto é como que eu uso no meu produto. Aí é o que eu falei, poxa, eu vou utilizar a inteligência artificial para tomar de decisão do que oferecer, do que não oferecer, de produtar e etc. Então a gente tem 3 camadas. Normalmente, quando a gente vai para as discussões, o pessoal. Tem gente que está falando da camada de produto e tem gente que está falando da camada de utilização no dia a dia para melhorar o seu desempenho. Então eu costumo sempre separar, falar, vamos em 3 blocos. Se o seu time não está usando no dia a dia para melhorar o desempenho deles, não adianta você falar de produto, ele nem entendeu o que ele está usando. Então, Sem primeiro, dúvidas. vamos first things first, né? Uhum. Vamos falar primeiro do que é inicial, vamos usar no dia a dia. Depois de usar no dia a dia, eu começo a aumentar, amplificar isso para conseguir gerar mais resultado no que eu produzo. E depois eu começo a colocar nos produtos que eu ofereço. Daí, com isso, normalmente é mais fácil de entrar na cabeça das pessoas. Isso é um ponto de como a gente utiliza inteligência artificial. Outro ponto sobre como a gente coloca isso na cultura. Lembra que eu falei? A coisa que eu acho mais interessante, mais necessária hoje em dia é o lifelong learning. Se você não está tendo essa capacidade dentro do time, possivelmente você vai falhar não para a inteligência artificial, para tudo que chegar novo. Com certeza. Então, no meu ponto de vista, o jeito de você colocar isso, sendo bem honesto, é contratação. Uhum. Contrata certo. Agora, se você não contratou pessoas que têm essa habilidade, você vai ter o trabalho de conseguir colocar isso na cabeça delas, de que é necessário que elas precisam desenvolver isso. E daí, outro ponto que a maior parte das empresas tem dificuldade. A gente olha o tempo de estudo das pessoas como um desperdício. Na verdade, ela deveria ser uma forma, como a gente já ouviu várias vezes, a fio machado antes de cortar a árvore, né? Então, como que a gente faz isso de uma forma mais organizada? Então, se você é liderança, como que você coloca no dia a dia do seu time espaços para eles estudarem e como que você organiza isso para realmente acontecer. Porque senão você vai colocar espaços para pessoas que não estudam e elas vão usar esses espaços para não estudar. Perfeito. Porque elas precisam estar dispostas a isso, você precisa conseguir medir para conseguir entender se elas estão indo ou não. Então, criar um plano de estudos, criar espaços na agenda e acompanhar isso, possivelmente vai dar certo se você usar aquela estratégia dos 3 pontos. Uhum. Primeiro eu uso para melhorar o meu dia a dia, depois para produzir mais, depois para colocar em produtos. Aí desse jeito eu acho que você consegue implementar mais fácil. E a gente estava conversando ali, né? Tudo a gente estava no final conversando ali É. um pouco, mas eu acho que tem uma conexão aí de, de visão da liderança fundamental, porque você trouxe até ali, a gente estava conversando sobre como dar o próximo passo, o que que precisa para dar o próximo passo. E isso também tem que vir, né, da liderança, né, esse mindset esclarecedor, né, para o time, porque no final é o reflexo e é a orientação que eles vão ter. E como isso deixar mais confortável uma pessoa ou outra, né, são estágios também de entendimento do que aquilo pode 100% agregar. Eu acho que para o começo teve ali na quebra um susto muito grande, porque veio muito rápido, com muita coisa para se avaliar, mas foi o que você falou, uma parte vingou, uma parte não vingou, deu bom, deu ruim aqui, mas tudo é como a gente utiliza e como a gente potencializa, né, e como a gente também está aberto para mudança. As mudanças elas são positivas, para tudo, e tudo a gente também tem que olhar, enxergar na verdade o quanto ela pode ser positiva para gente. Como próximo passo para quem você está liderando, para como você acredita num processo bom de liderança, a IA, ela conecta e está conectando o futuro. Precisa Precisa. estar no seu novo portfólio, no seu novo mindset, no seu entendimento, em como você enxerga para estudar. Você deu inúmeras ali, oportunidades de trabalhar com times, etc. Mas falando de um ambiente que, vá lá, não é 100% digital, talvez estágios muito anteriores ali ao que a gente está pensando, pessoas que nem estão pensando nisso. O que que você acredita? Eu acho que tem a questão do fracasso, você não se abrir para isso, Uhum. mas existem uns estágios. Para aquilo que está num estágio muito mais moroso e que tem muito mais quebra cultural para fazer, que talvez plano de ação funcionaria para esse momento? Algo geral para muitas mais pessoas, por exemplo, workshops, ferramentas, palestras, o que que seria? O que que você acha que funciona nesse lado? Olha, quando a gente está falando de quem está muito atrás no assunto, eu acho que você comentou um ponto que é importante. A primeira coisa, eu acho que a primeira coisa para colocar isso no dia a dia é falar sobre. Uhum, Então, o primeiro espaço é você estar falando sobre. Então,
para quem é liderança, vai ter um papel inicial de ser polinizador, de como que você fala sobre isso, você traz esse assunto. Aí você pode usar workshop, podcast como esse, você pode trazer várias iniciativas de comunicar que isso é importante. Até por isso eu fiz uma quebra na hora que eu estava falando sobre inteligência artificial, que tem uma necessidade das lideranças de falar, precisa usar. Porque se você não falar que precisa Perfeito. usar, as pessoas não vão entender que precisa usar. Uhum. É mais difícil dessa mensagem aparecer para todo mundo quando você está falando de empresas grandes. Sim. Então, o primeiro ponto, você tem que colocar essa necessidade da utilização. Então, as lideranças deveriam colocar o tom de, cara, pessoal, precisa ter isso aqui no dia a dia. O segundo ponto é trazer isso o tempo todo para as pessoas ouvirem sobre o assunto. Se não tiver no dia a dia, as pessoas não vão olhar, porque, como você disse, se você é uma organização que está muito para trás nessa estratégia, você precisa primeiro começar a falar sobre. Sem dúvida. Workshop, e aí tem uma coisa que eu acho bem interessante, o Paulo Silveira da Alura fala sobre isso. Workshop é super interessante para você entender coisas que tem, possibilidades. Podcast também é para insight. Então isso é para você ter insights e pensar coisas. Possivelmente quem está assistindo vai pensar, poxa, tem isso aqui que eu poderia usar, tem aquilo que eu poderia usar. Mas tudo isso eu poderia. Então o primeiro passo é colocar a semente do poderia na cabeça de todo mundo. Mas se você não der o segundo, isso foi pro lixo. Uhum. O segundo passo é você dar formação mesmo. Você precisa de formação. Não tem de outro jeito. Tem que gastar dinheiro e tempo. Você vai ter que Eu concordo. parar, sentar e estudar sobre. Então você vai ter que se formar sobre isso. Ó, tive um insight. Como que eu me preparo para conseguir fazer isso? Se só for na cara e na coragem, vai dar errado. Como eu me preparo para fazer isso acontecer? E depois você precisa ter cadência. Então, poxa, beleza, estudei, aprendi, eu preciso usar. Então, as organizações que normalmente vão fracassar são as que não trazem o assunto, não organizam ele para ele Ignoram, acontecer né? de uma forma, em parte de estruturação de conhecimento mesmo, das pessoas aprenderem e usar, porque não adianta nada também se fazer meia dúzia de curso e não usar nunca. Então, se a empresa ela não coloca no DNA dela que ela vai usar, não vai adiantar também, porque a equipe sente. A equipe vai falar, poxa, legal, aprendi, mas no dia a dia eu não estou usando IA, estou fazendo aqui com o que eu já sabia, então não adianta para nada. Então, você tem que dar espaço para usar também. Sim. Então, eu acho que é muito difícil porque vai de empresa para empresa e cultura para cultura. Mas os pontos principais é como você inclui qualquer tipo de nova tecnologia ou nova cultura. É falar sobre o assunto, colocar workshop, espaços para as pessoas poderem ter insights, depois formação e depois utilização. É uma camada que você pode até usar isso na pirâmide de Glasser sobre ensino. Ela vai passar por tudo isso. Ouvir, ouvir, assistir, aprender e executar. Com isso, você possivelmente vai conseguir fazer a coisa andar com mais velocidade. Sem dúvidas. A gente estava conversando ali, estudar a todo momento Sim. é muito importante, ainda mais no ambiente de tecnologia, porque é isso, as linguagens ficam ultrapassadas, as necessidades mudam, tudo está muito conectado, e a IA também faz parte disso. Eu queria que você falasse um pouquinho, contasse um pouquinho do seu trabalho que você faz ali na frente, da parte de ensino, né, que você tem ali na frente com o MBA, a parte que você tem ali com a Eureka Labs. Porque eu acho que isso se conecta muito. E até conectando com o assunto, você falou, eu estava conversando sobre o próximo passo, incentivando conexões de liderança, entendimento de negócio, que eu acho que traz a hibridez ali para você desenvolver, porque no final a gente vê muitos profissionais indo para uma tríade ali de especialista, mas que ele precisa permear o entendimento do ambiente que ele está, né? Porque não é só o brilhantismo na hora de colocar seu código, né? Tem o brilhantismo, mais o seu entendimento do que está do outro lado e o que isso aqui vai proporcionar de resultado efetivamente positivo. Trouxe um monte de coisa aqui para você, mas eu acho que conecta tanto com o que você pensa e o trabalho que você faz, que acho que é legal também a gente ouvir um pouquinho desse seu lado aí, Tá bom. idealizador, mas também orientador, digamos assim. Vamos lá. Aqui, se eu falar muito, você me corta, porque é o que eu mais gosto, tá, gente? Então, vamos falar mais de cada pessoa, o que a gente precisa começar a trabalhar. A primeira coisa que você comentou algumas vezes, eu queria trazer aqui antes de começar a tocar nos assuntos que você falou, olha, a inteligência artificial, assim como qualquer outra coisa que chegue, ela pode ser olhada com medo, com desprezo Sim. ou com receio aqui de dar um problema, etc. Ou seja, muita gente olha isso como um problema. Então, a primeira quebra que você tem que ter, eu não gosto dessa palavra, mas de mindset. Então, a primeira mudança que você tem que ter na cabeça se você olhar as coisas como um problema, possivelmente você vai fracassar.
Se você olhar elas como uma oportunidade, a maior parte das vezes você vai conseguir evoluções interessantes. Por quê? Porque quando você olha como um problema, você se afasta. Sem dúvida. Quando você olha como uma oportunidade, você fala, poxa, isso aqui é importante, eu consigo fazer uma coisa diferente do que eu estava fazendo. Então, aqui é a primeira quebra que eu acho que as pessoas têm que olhar. Uhum. A segunda coisa que eu acho que a gente precisa prestar atenção. Bom, quando a gente está falando desta necessidade, quando você começa a olhar as coisas como uma oportunidade, aí entra o porquê que eu criei o Eureka Labs e porquê que eu faço as formações ali nos MBAs que eu participo. Eu tenho como inspiração ajudar as pessoas a ir para esse lugar de evoluir constantemente e de querer Perfeito. mudar o futuro. Eu não quero formação de pessoas que não querem, não estejam interessadas em realmente olhar o que acontece, entender o que acontece e ser não só protagonista, mas ter intencionalidade naquilo que faz. Uhum. Então, o ponto é, você olha uma oportunidade, a partir daquilo, como que você tem intencionalidade e capacidade para movimentar aquilo para onde você quer. Esse é o core de tudo que eu faço enquanto eu ensino, tanto nos MBAs quanto no Eureka Labs. O Eureka Labs nasce para olhar para as lideranças, para quem quer ser líder e quem quer conseguir organizar essas cadeiras de forma estratégica, para essas pessoas conseguirem entender o que está acontecendo no mercado, como que você organiza cultura, como que você organiza o dia a dia das empresas, como que você organiza as capacidades que o líder tem que ter para ter essas pessoas que conseguem movimentar quando chega uma inteligência artificial. E ela entra também numa formação de inteligência artificial no detalhe, para as pessoas conseguirem usar no dia a dia da melhor forma e não usar só falando. É para quem quer ser protagonista e quem quer ter intencionalidade na implementação de inteligência artificial. Então, tudo isso você me perguntou, putz, como é que a gente faz para implementar? Qual é o melhor modelo? O que eu quero é que quem participe dessas formações saia com esse mesmo conhecimento, essa mesma capacidade de falar, olha, aqui a gente vai usar, aqui não vai. Aqui faz sentido, aqui não faz. Eu estou puxando o carro, não estou esperando ele vir. Então, quem está olhando isso com oportunidade. Então, passa mais ou menos por aqui. E eu acho que vai de cada pessoa olhar isso como oportunidade para conseguir alavancar e acelerar o seu crescimento profissional. Se você não consegue olhar o ambiente e entender que a inteligência artificial vai mudar ao longo do tempo a forma como a gente trabalha, tá aí o seu problema. Você ainda não consegue mapear o ambiente. Você Uhum. precisa aprender isso. E até isso a gente ensina para você conseguir evoluir e conseguir dar os próximos passos. Ai, cara, perfeito. Olha, de verdade, o que que eu acredito? Quando a gente tem se as grandes companhias têm seus objetivos, seus propósitos para trabalhar, seus aperfeiçoamentos, a gente também precisa ter. E é assim que a gente se desenvolve, é assim que a gente também cresce. De verdade, Nathan, que aula! Muitíssimo obrigada por essa presença aqui hoje. Você quer deixar algum recado para o nosso público aqui, para, enfim, Claro. contextualizar? Acho que eu te ouvi, uma super aula, super incrível, mas acho que a gente pode deixar um recado também, né, para todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite, queria agradecer pela conversa que a gente teve. Para mim foi uma troca muito rica. Não foi uma aula, porque eu aprendi muito com você. Então, foi ambos os lados. É uma aula de ambos os lados. Eu acho que esse tipo de ideia, esse tipo de trabalho que vocês fazem é muito legal, porque traz pro ambiente todo que a gente tem mais conhecimento para as pessoas, para elas buscarem assim por diante. Então, parabéns para a NTT Data por fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que isso é extremamente importante. E você que está assistindo, dá uma moral também, né? Porque é legal a gente olhar para isso de uma forma que seja intencional também e ajudar, porque dá trabalho fazer. Então, parabéns para vocês por estarem fazendo. E fica aqui um convite para você que está assistindo. Começa a olhar com intencionalidade o que você tem para fazer, Sim. começa a ser a pessoa que protagoniza o que tem no dia a dia. Então, se você for essa pessoa, possivelmente você vai conseguir grandes coisas, porque você acredita como core, como parte principal do que você tem aí dentro de você. Então, esse fica meu convite. Se você quiser conhecer mais sobre o Nathan Pasquarelli Freitas no próprio LinkedIn, você consegue me adicionar, ou o Eureka Labs, @Eureka Labs tem no Instagram, ou eurekalabs.com no site aí deles. Você pode entrar ali e conhecer um pouco mais do que a gente tem. De Obrigado demais pelo convite, de verdade, Imagina, a adorei a gente conversa. agradece, estou muito feliz com essa visita aqui hoje. De novo, que aula. Obrigada mesmo. Galera, obrigada e também pela audiência. Continuem ligados no nosso podcast da NTT Data. E obrigada mais uma vez. Um beijo grande. Nos vemos na próxima.